Você já se sentiu preso, afundando lentamente, sem ter onde se segurar? Para Letícia, isso não era uma metáfora. Era a lama gelada do Pantanal subindo por seu corpo, enquanto o homem que jurou amá-la lhe dava as costas com um sorriso. Ele achava que aquele era o fim da história dela. Mal sabia ele que era apenas o começo da sua ruína. Prepare-se para uma história chocante sobre como a maior traição pode se tornar a maior força para revidar. Letícia era uma força da natureza no mundo da tecnologia de São Paulo. Aos 35 anos, sua startup de logística, a Logicor, era o assunto da Avenida Faria Lima. Ela vivia em um apartamento deslumbrante nos Jardins com Ricardo, seu marido há 12 anos. Para o mundo, eles eram o casal perfeito. Ele, um charmoso professor universitário de filosofia, que abdicou de suas ambições para apoiar a carreira meteórica dela. Ele cuidava da casa, do conforto, enquanto ela construía um império. Mas sob a superfície dessa vida perfeita, crescia um ressentimento silencioso e perigoso, uma sombra que Letícia, imersa em trabalho, demorou demais para enxergar. A lama era fria e implacável. Letícia sentia o cheiro de terra úmida e decomposição enquanto afundava, centímetro por centímetro. O som da voz de Ricardo ainda ecoava em sua mente, mais gelado que a água que encharcava suas roupas. Aqui é o seu lugar, querida, onde seu sucesso finalmente afunda. Ele se virou e caminhou para longe, a silhueta dele se tornando menor contra a imensidão verde e selvagem do Pantanal. O pânico inicial deu lugar a uma fúria gelada. Ela não lutou por anos, superou um acidente terrível que quase a destruiu, para morrer em um pântano por causa de um homem fraco. A adrenalina pulsou em suas veias. Ela olhou ao redor, os olhos buscando desesperadamente um galho, uma raiz, qualquer coisa. O som dos insetos e dos pássaros distantes parecia zombar de sua luta silenciosa. A vida que ela construiu estava sendo engolida pela natureza, por ordem do homem que deveria protegê-la. Apenas 2 semanas antes, o mundo de Letícia era feito de vidro e aço, com vista para o horizonte de São Paulo. Ela fechou o maior contrato da história da Logicor, uma parceria que a colocaria no mapa internacional. A celebração foi discreta, em seu apartamento impecável. Ricardo a recebeu com uma taça de vinho e um sorriso orgulhoso. Você conseguiu, meu amor. Eu nunca duvidei. Ele a abraçou, mas o abraço parecia oco, uma formalidade. Ela se sentia culpada. Culpada por trabalhar até tarde, pelas reuniões de fim de semana, por sua mente estar sempre em algoritmos e projeções. Ele era seu porto seguro, o homem que preparava seu café da manhã e garantia que ela se lembrasse de comer. Uma base sólida sobre a qual ela construiu seu sucesso. Ou era o que ela pensava. Naquela noite, ela prometeu a si mesma tirar um tempo, fazer uma viagem só para eles. Ricardo sugeriu o Pantanal. Algo diferente, meu bem, para nos reconectarmos com a natureza, longe de toda essa loucura de São Paulo. A ideia pareceu perfeita. Ele cuidou de tudo, encontrando uma pousada de ecoturismo isolada e exclusiva. Letícia delegou as últimas pendências para Clara, sua assistente executiva, uma mulher incrivelmente eficiente e leal, que era mais uma parceira de negócios do que uma funcionária. Clara franziu a testa ao ver a reserva. Pantanal, Letícia, é bem rústico, tem certeza? A preocupação na voz de Clara era quase imperceptível, mas estava lá. Vai ser ótimo, Clara. Preciso disso. Ricardo precisa disso. Letícia sorriu, afastando a estranha sensação de que algo estava fora do lugar. Ela estava exausta demais para questionar a escolha, ansiosa demais para finalmente se desconectar e apenas ser a esposa de Ricardo, mesmo que por alguns dias. A última noite em São Paulo foi em um restaurante badalado na cobertura de um prédio no Itaim Bibi. As luzes da cidade se estendiam abaixo deles como um tapete de diamantes. Foi ali, em meio ao luxo e à sofisticação,
que a primeira rachadura real apareceu. Você nunca se arrependeu, Lê, de não termos filhos? A pergunta de Ricardo a pegou de surpresa. O assunto era um tabu doloroso desde o acidente de carro, anos atrás, que lhe custou a primeira gravidez e a capacidade de ter mais filhos. Nós conversamos sobre isso, Ricardo. As opções, adoção. Ela hesitou. A verdade é que ela mergulhou no trabalho para não pensar na dor. Seu trabalho é seu filho, não é? Você o nutriu, o fez crescer. Eu entendo. Só me pergunto, egoisticamente, onde eu me encaixo nisso? As palavras dele eram suaves, mas carregadas de uma acusação velada que a fez se sentir pequena e ingrata. Enquanto isso, em um apartamento moderno na Vila Olímpia, Jéssica, uma estudante de 20 anos, olhava para um teste de gravidez positivo que havia comprado de uma amiga. Ela sorriu para o espelho, ensaiando uma expressão de surpresa e vulnerabilidade. Ricardo, seu professor querido, estava completamente em suas mãos. Ele era mais velho, inteligente, mas incrivelmente ingênuo quando se tratava dela. Ela sabia que ele se sentia diminuído pela esposa poderosa e bem-sucedida. Jéssica era o oposto. Dócil, impressionada com o conhecimento dele, totalmente dependente. Ela era o antídoto para a masculinidade ferida dele, e agora, com um bebê a caminho, ou assim ele pensaria, ela tinha a alavanca perfeita para conseguir o que realmente queria. Não apenas o homem, mas o estilo de vida que vinha com ele. Aquele apartamento era só o começo. A notícia da gravidez atingiu Ricardo como ele esperava. Ele ficou exultante, aterrorizado e, acima de tudo, sentiu-se validado. Ele seria pai. Ele teria uma família que precisava dele, onde ele seria o provedor, o centro. Não podemos ter essa criança em um apartamento alugado, Jéssica. E você não pode ser sustentada pela esposa de outro homem. Ele falava com uma nova determinação. A ideia, antes uma fantasia sombria e distante, começou a se cristalizar em um plano concreto. A viagem ao Pantanal, que ele havia sugerido a Letícia como uma tentativa de reconexão, agora ganhava um novo e sinistro propósito. Não era sobre reconectar. Era sobre desconectar. Permanentemente. Ele precisava do império de Letícia para construir o seu próprio, com sua nova rainha. Clara, a assistente de Letícia, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. A insistência de Ricardo em um lugar tão isolado e com sinal de celular instável era estranha. Por instinto, ela decidiu checar as transações recentes nos cartões de crédito adicionais de Ricardo, algo que fazia parte de sua rotina de controle financeiro. Foi quando ela viu uma despesa altíssima em uma concessionária de luxo na Avenida Europa, seguida por pagamentos recorrentes de um condomínio em um endereço que ela não reconhecia. A curiosidade a levou a passar pelo prédio naquela tarde. E lá estava ele, Ricardo, saindo de um carro novo e caro, abraçando uma jovem loira na porta do edifício. A cena era inconfundível. O coração de Clara gelou. Ela tirou uma foto discreta com o celular. Ela não sabia o que fazer com aquela informação. Contar a Letícia antes de uma viagem romântica poderia estragar tudo. Mas não contar parecia uma traição. O avião desceu sobre o verde exuberante de Mato Grosso do Sul. O ar que cumprimentou Letícia ao sair do aeroporto de Campo Grande era quente e úmido, carregado com o cheiro de terra e vida selvagem. Era um mundo diferente da selva de pedra paulistana. Durante o trajeto de carro até a pousada, ela tentou segurar a mão de Ricardo, mas ele a soltou gentilmente para apontar para um tuiuiu em um campo alagado. Ele parecia animado, quase febril, enquanto falava sobre a beleza bruta do lugar. Letícia sentiu uma pontada de esperança. Talvez fosse disso que eles precisavam. Um choque de realidade, um retorno ao essencial, para quebrar a rotina fria em que haviam caído. Ela se permitiu relaxar
ignorando a pequena voz em sua cabeça, a voz que soava suspeitosamente como a de Clara, que a alertava para ser cuidadosa. A pousada era um refúgio de luxo rústico, perfeitamente integrada à paisagem. O dono, Marcos, os recebeu com um sorriso caloroso e um aperto de mão firme. Ele era alto, de pele bronzeada pelo sol, com olhos que pareciam ter visto a alma daquele lugar. Houve uma conexão imediata e silenciosa com Letícia, um reconhecimento mútuo de força. Marcos percebeu a tensão por trás dos sorrisos do casal. Ele via muitos casais da cidade grande chegarem ali, buscando uma cura para seus relacionamentos doentios. Ricardo, por sua vez, sentiu-se instantaneamente irritado com a presença de Marcos. A autoconfiança natural do dono da pousada parecia destacar sua própria inadequação naquele ambiente. Ele era um homem da cidade, um intelectual. E ali, diante daquele homem da terra, ele se sentia um impostor. Na segunda manhã, Ricardo propôs uma caminhada. Só nós dois, por uma trilha menos conhecida. Marcos me deu a dica. Ele parecia confiante. Letícia, ainda querendo acreditar na farsa da reconciliação, concordou. Eles se afastaram das áreas demarcadas, a vegetação se tornando mais densa. O ar ficou mais pesado, o chão mais macio e úmido. Foi quando ela percebeu que não havia trilha alguma. Ricardo, onde estamos indo? Ele parou e se virou para ela. O sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão de desprezo frio que ela nunca tinha visto. Estamos indo para o fim da sua jornada, Letícia, e para o começo da minha. Ele a empurrou. Ela tropeçou para trás, seus pés afundando na lama traiçoeira de uma área pantanosa escondida. O choque a paralisou por um segundo. Do que você está falando, Ricardo? Ficou louco? Ele riu, um som seco e cruel que não combinava com o homem que ela conhecia. Louco? Eu nunca estive tão são. Cansado de ser o marido da CIO, cansado de viver na sua sombra, administrando sua vida enquanto você colecionava prêmios. Eu quero uma família de verdade, uma mulher que me admire, um filho, e para isso, preciso do seu dinheiro. Todo ele. Cada palavra era uma facada. A traição era tão avassaladora que a dor física de estar presa na lama parecia secundária. Minha empresa, nosso contrato de casamento, você não teria direito a quase nada. Ele sorriu novamente. Com o divórcio, não. Mas como um viúvo de luto, inconsolável pela trágica morte da esposa em um acidente na natureza, eu herdo tudo, absolutamente tudo. Enquanto Letícia lutava, a lama a puxando para baixo, Ricardo se virou e foi embora. Ele não olhou para trás. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por seus próprios soluços de pânico e pelo zumbido dos mosquitos. A imagem dele se afastando, a frieza de seu plano, a aniquilação de 12 anos de história em poucos minutos. Tudo girava em sua cabeça. A força começou a abandoná-la. O frio tomava conta de seus membros. Foi quando ela ouviu um som, o estalar de um galho. Ela ergueu a cabeça, o coração disparado. Uma figura emergiu da vegetação densa. Era Marcos. Ele não disse nada, seus olhos fixos na cena, avaliando a situação com uma calma assustadora. Ele tinha achado estranha a rota que Ricardo descreveu e, seguindo sua intuição, decidiu verificar. A operação de resgate foi lenta e metódica. Marcos usou um galho longo e grosso, instruindo Letícia a se agarrar enquanto ele se deitava na borda do terreno firme para distribuir seu peso. Não se debata, apenas segure, eu vou te puxar. A voz dele era firme, um comando que cortou o pânico dela. Levou uma eternidade, a sucção da lama resistindo a cada centímetro que ele ganhava. Quando finalmente atirou, ela desabou na terra firme, tremendo incontrolavelmente, coberta de lama e exaustão. Ele a envolveu em sua jaqueta, seu calor corporal sendo a primeira sensação de segurança que ela sentia em horas. Ele a pegou no colo
e começou a longa caminhada de volta, sem fazer perguntas. Ele já tinha a resposta mais importante. O marido dela a havia deixado ali para morrer. Letícia acordou em um quarto branco e estéril. Não era a pousada. Era uma pequena clínica particular em uma cidade próxima. Marcos estava sentado em uma poltrona ao lado da cama, lendo um livro. Ao vê-la acordar, ele sorriu. Bem-vinda de volta. Você nos deu um belo susto. A memória voltou em um flash doloroso. Ricardo. Ele voltou para a pousada sozinho. Disse Marcos, com a voz calma. Disse que vocês se separaram na trilha e que você deve ter voltado por outro caminho. Ele está mantendo as aparências, fingindo estar preocupado. Letícia sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. A traição doía mais do que o frio ou o medo. Ela tinha sido tão cega. Marcos esperou pacientemente. O médico virá em breve. Ele tem algo para te dizer. Algo importante. O médico, um homem gentil de meia-idade e amigo de Marcos, entrou na sala. Após os exames de rotina, ele se sentou. Dona Letícia, sua recuperação da hipotermia está indo bem. Mas fizemos alguns exames de sangue completos por precaução. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. A senhora sabia que está grávida? De aproximadamente 12 semanas. O mundo de Letícia parou de girar. Grávida. Depois de tantos anos, depois de os médicos dizerem que seria quase impossível. Uma vida estava crescendo dentro dela. Uma vida que Ricardo estava disposto a extinguir, junto com a dela. A ironia era cruel e avassaladora. Aquele bebê, um milagre que ela nem sabia que estava acontecendo, era a razão pela qual ela tinha que lutar. A tristeza se transformou em uma determinação de aço. Ricardo não iria vencer. Naquela mesma tarde, a estratégia mudou. Não era mais sobre sobreviver, era sobre revidar. Marcos, furioso com a crueldade de Ricardo, fez uma ligação. Do outro lado da linha, em São Paulo, estava seu irmão mais novo, Lucas. Preciso de um favor, irmão. Um grande favor. Lucas era o oposto de Marcos. Urbano, charmoso, um playboy que navegava pelo mundo dos negócios e da alta sociedade paulistana, com uma facilidade desconcertante. Marcos explicou a situação em detalhes. A crueldade, a ganância, a amante. Lucas ouviu em silêncio. Então, o plano é o seguinte, disse Marcos. Você vai conhecer uma garota chamada Jéssica e vai fazer com que ela se apaixone por você, para que ela mesma destrua o castelo de cartas do Ricardo. Lucas sorriu do outro lado da linha. Considere feito. Esse tipo de homem merece uma lição. Lucas não perdeu tempo. Usando os contatos de Marcos e as informações que Clara conseguiu discretamente, ele descobriu os lugares que Jéssica frequentava. Ele a encontrou em um bar da moda na Vila Madalena. Aproximou-se dela com a confiança de quem é dono do mundo. Apresentou-se como um investidor de risco de uma startup de tecnologia, insinuando uma fortuna muito maior e mais excitante do que a de um professor universitário. Jéssica ficou hipnotizada. Lucas era mais jovem, mais bonito e, aparentemente, muito mais rico que Ricardo. Ele não falava de filosofia, falava de IPOs e rodadas de investimento. Em uma noite, o futuro que ela planejou com Ricardo pareceu subitamente medíocre e desinteressante. Lucas era o verdadeiro prêmio. Enquanto isso, no Pantanal, Ricardo estava preso em uma teia de sua própria criação. A polícia local, alertada por Marcos sobre o desaparecimento de uma hóspede, iniciou uma investigação protocolar. Ricardo teve que prestar depoimento, fingindo desespero. Para tornar sua atuação mais convincente, ele simulou uma torção no tornozelo, o que o forçou a permanecer na pousada. Ele se sentia um gênio do crime, mal sabendo que cada movimento seu era observado. Foi então que ele recebeu a mensagem de Jéssica. Não era uma declaração de amor, mas uma sentença de morte para seus planos.
Ricardo, conheci outra pessoa. Alguém da minha idade, com um futuro de verdade. Acabou. Não me procure mais. O chão desapareceu sob seus pés. A mulher por quem ele havia tentado matar sua esposa o estava descartando como se ele não fosse nada. A volta para São Paulo foi o início do pesadelo de Ricardo. Ele chegou ao apartamento nos Jardins, esperando pelo menos encontrar o conforto de seu lar. Mas a chave não girou na fechadura. As fechaduras haviam sido trocadas. Ele ligou para o porteiro, que informou que por ordem dos advogados da senhora Letícia, ninguém estava autorizado a entrar. Confuso e furioso, ele ligou para Clara. A voz dela era fria como gelo. A Letícia está bem, Ricardo. E ela pediu para te informar que os papéis do divórcio serão entregues a você em breve. Ela espera que você coopere. Ele mal podia processar a informação. Letícia estava viva. Seu plano tinha falhado de forma espetacular. E ele estava trancado do lado de fora de sua própria vida. A confrontação final aconteceu no escritório dos advogados de Letícia. Ela estava lá, serena e mais forte do que nunca. Ao lado dela, quieto e imponente, estava Marcos. Ricardo entrou na sala, parecendo derrotado e envelhecido. Letícia, eu não sei o que dizer. Fiquei preocupado. Ela o interrompeu com um gesto. Poupe-me das suas mentiras, Ricardo. Foi então que Marcos colocou seu celular sobre a mesa e apertou o play. A voz de Ricardo encheu a sala, clara e nítida, vinda de um vídeo gravado à distância. Como um viúvo de luto, inconsolável, eu herdo tudo. O rosto de Ricardo ficou pálido. Marcos tinha gravado tudo. A confissão. A prova irrefutável de sua tentativa de assassinato. O advogado de Letícia foi direto. Você tem duas opções, Ricardo. A primeira é enfrentar uma acusação de tentativa de homicídio, com um vídeo como prova principal. Você passará os próximos 20 anos na cadeia. Ele fez uma pausa. A segunda opção é assinar este acordo. Você abre mão de tudo. Absolutamente tudo. O apartamento, os carros, qualquer reivindicação futura. Você sai deste casamento com a roupa do corpo e nossa promessa de não apresentar queixa-crime. A escolha é sua. Não havia escolha. Ricardo, o intelectual manipulador, o homem que se achava mais esperto que todos, pegou a caneta com a mão trêmula e assinou seu nome, abdicando de uma vida inteira de mentiras. Jéssica também teve seu acerto de contas. Lucas a levou para o restaurante mais caro da cidade. No meio do jantar, ele confessou tudo. Quem ele era, por que se aproximou dela, o fato de que sua fortuna era uma farsa. Você foi à isca para pegar um rato maior, querida. Espero que tenha gostado do passeio. Ele se levantou, deixou o dinheiro para pagar a conta e foi embora, deixando-a humilhada no meio do salão. Ela perdeu Ricardo, perdeu Lucas e, acima de tudo, perdeu sua aposta. Ela teria que voltar ao ponto de partida, mas agora, com a reputação manchada e sem nenhum atalho à vista. Letícia não perdeu tempo olhando para trás. Com a ajuda de Clara, ela reestruturou parte da gestão da Lodcor, promovendo sua fiel assistente, a diretora de operações. Ela queria se preparar para a chegada do bebê, delegando mais e construindo uma rede de apoio sólida. O apartamento que Ricardo havia comprado para Jéssica e que foi forçado a devolver, Letícia decidiu presentear a Clara. Você merece, Clara, por sua lealdade. Comece sua vida aqui. Clara, emocionada, aceitou, solidificando ainda mais o laço entre as duas mulheres. Letícia estava, pela primeira vez em anos, construindo uma vida não apenas em torno do sucesso, mas em torno de confiança e felicidade. Os meses seguintes foram de uma calma transformadora. A gravidez avançava, e Letícia nunca se sentiu tão radiante. Ela redescobriu o prazer de caminhar no Parque Ibirapuera, de ler um livro sem pensar em prazos, de simplesmente sentir seu bebê se mexer. A terapia a ajudou a processar a traição,
transformando a dor em uma cicatriz de resiliência. Ela e Marcos mantiveram contato, primeiro por chamadas de vídeo, depois com visitas dele a São Paulo. A conexão entre eles era natural, sem pressa, construída sobre uma base de respeito e admiração mútua. Ele não se sentia intimidado pelo sucesso dela. Ele o celebrava. Um dia, durante uma de suas caminhadas, ela encontrou Ricardo. Ele estava magro, abatido, com a aparência de quem não dormia bem há meses. Ele a viu, notou sua barriga proeminente, e uma expressão de choque e amargura tomou conta de seu rosto. Então você já me substituiu, rápido como sempre. A maldade em sua voz era patética. Letícia o olhou, não com raiva, mas com uma espécie de pena. Isto não tem nada a ver com você, Ricardo. Isto é sobre mim, sobre meu futuro. Ela não lhe devia explicações. Ela não lhe devia nada. Ela simplesmente continuou a caminhar, deixando-o para trás, uma relíquia de um passado que já não lhe pertencia. A notícia da gravidez de Letícia se espalhou, e Ricardo, em um ato final de desespero, tentou alegar direitos paternos. No entanto, o advogado de Letícia estava preparado. O acordo de divórcio que ele assinou, sob a ameaça da acusação criminal, incluía uma cláusula renunciando a qualquer reivindicação futura, e a data da concepção do bebê o colocava firmemente como o pai biológico. Sua tentativa de usar o filho que ele quase matou como uma arma foi sua última e mais humilhante derrota. Ele foi legalmente silenciado, apagado da vida de Letícia e de seu filho para sempre. A justiça, embora tardia, foi completa. A sede da Lodcor nunca pareceu tão vibrante. Letícia, agora com uma barriga de 8 meses, liderava uma reunião de diretoria com a mesma autoridade de sempre, mas com uma nova leveza. Clara, ao seu lado, administrava a operação com uma precisão impecável. O time sentia a mudança. A líder implacável havia se tornado uma mentora inspiradora. Ela provou que era possível ser bem-sucedida e, ao mesmo tempo, vulnerável e humana. Ela não precisava mais da armadura que usou por tanto tempo. Sua força não vinha mais de sua invulnerabilidade, mas de sua capacidade de sobreviver e florescer após ter sido quebrada. O nascimento de Ana foi um momento de pura alegria. Uma menina saudável, com os olhos curiosos da mãe. Na maternidade, o quarto estava cheio de flores e balões, enviados por toda a equipe da Lodcor. Mas o arranjo mais bonito era um buquê de flores do campo, trazido pessoalmente por Marcos, que voou do Pantanal assim que soube da notícia. Ele olhou para a pequena Ana nos braços de Letícia e sorriu. Ela tem a sua força, ele disse suavemente. Naquele momento, olhando para seu bebê e para o homem que salvou as duas, Letícia soube que seu futuro não seria solitário. A família que ela tanto desejou não viria da forma que ela imaginava, mas seria muito mais real e verdadeira. Meses depois, em uma tarde ensolarada de domingo, Letícia estava no jardim de sua nova casa, um lugar com mais verde e menos concreto. Ana dormia tranquilamente no carrinho. Marcos estava ao seu lado, preparando um churrasco, algo que ele insistia em fazer quando visitava. O cheiro de carne na brasa se misturava ao perfume das flores. Era uma cena de domesticidade pacífica que ela nunca pensou que teria. Ela olhou para o rosto calmo e sorridente de Marcos, para sua filha, e sentiu uma gratidão imensa. A lama do pântano parecia uma memória de outra vida. Ela não foi apenas resgatada da morte. Ela foi resgatada de uma vida que não era a sua. Ela finalmente encontrou o seu verdadeiro lugar. O novo capítulo de sua vida era escrito em seus próprios termos. A Lodcor continuava a crescer, mas agora com um equilíbrio saudável. O trabalho era uma parte de sua vida, não a totalidade. Seu relacionamento com Marcos florescia, baseado na parceria e na liberdade. E o amor por sua filha, Ana, era a força motriz que dava sentido a tudo.
A mulher que afundou no pântano não morreu. Ela renasceu, mais forte, mais sábia e, finalmente, livre. Ela aprendeu da maneira mais difícil que, às vezes, é preciso perder tudo o que você achava que queria para encontrar tudo o que você realmente precisa. E essa era uma lição que valia mais do que qualquer império. A história de Letícia é um lembrete brutal de que os monstros muitas vezes dormem ao nosso lado, mas é também uma prova incrível da resiliência humana. Ela transformou a maior traição em seu maior triunfo, encontrando força onde só havia desespero. O plano de Ricardo era perfeito, exceto por um detalhe. Ele subestimou a mulher com quem se casou. Ela não era apenas uma empresária de sucesso, era uma sobrevivente. Obrigado por assistir a esta jornada de tirar o fôlego. Se esta história tocou você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. A sua interação é muito importante para nós. E agora, eu pergunto a você: o que você teria feito no lugar de Letícia?